Você já fez algo para demonstrar amor pelo seu par e ele não valorizou do jeito que você esperava? Quem sabe até você se sentiu pouco amado por isso. E se eu te dissesse que o problema não foi falta de amor, mas sim um problema de tradução? No vídeo passado eu falei sobre o que eu chamo de ciclo de desamor, aquele padrão silencioso em que duas pessoas em uma relação param de demonstrar afeto sem perceber e o relacionamento vai entrando nesse ciclo e esfriando aos poucos, muitas vezes até que ele acabe. No final, eu mencionei uma coisa que eu vou aprofundar um pouco hoje. Às vezes a pessoa está demonstrando amor, só que de um jeito que o seu par não consegue entender. Traduzindo, vocês estão se comunicando em idiomas completamente diferentes. E isso é mais comum do que parece. Em consultório é muito frequente ouvir alguém dizer: "Eu faço tudo por ela e ela não reconhece", enquanto o outro lado ainda diria: "Não, é ele que nunca está presente de verdade". Dá para dizer imediatamente que algum dos dois está errado? Na verdade, existe uma grande possibilidade de que os dois estejam sim demonstrando amor, só que, como eu disse lá antes, do jeito errado. Existe um livro que ficou muito famoso por popularizar essa ideia, tão popular que eu tenho certeza que você já ouviu falar nele. O livro em questão é As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Então vamos falar um pouco dele e entender se eu concordo ou com o que eu não concordo com o Chapman. A proposta do Chapman é que cada pessoa tem uma linguagem primária do amor. Isso quer dizer que é como se fosse uma única forma de expressar e receber afeto. Ele organiza essas formas ou linguagens, como ele chama, em cinco categorias: toque físico, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade. A verdade é que essa ideia central ela até é útil, ela nomeia algo que as pessoas sentem, mas raramente elas conseguem expressar. Por exemplo, que dar um presente para quem aprecia muito mais uma conversa não resolve e pode não ser visto como cuidado, por mais bem intencionado que esse gesto pareça. Mas esse modelo do Chapman tem um problema. Ele pressupõe que cada pessoa tem uma linguagem fixa, quase como se fosse uma característica da personalidade. E bom, na clínica não é bem assim. As pessoas são bem mais fluidas do que isso. Pensa comigo, alguém que valoriza muito o toque físico, num momento de estresse pode precisar principalmente de silêncio, de espaço ou de presença no momento de luto. Outra pessoa que adora palavras de afirmação, vulgo eu, no dia a dia, ela pode até, numa fase de insegurança, interpretar elogios como superficiais e precisar de coisas mais concretas para se sentir seguro naquela relação. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando o contexto muda e o momento da vida muda, as necessidades também mudam. Além disso, o modelo foca muito em identificar a sua própria linguagem. E isso pode até ser uma forma muito boa de desenvolver autoconsciência, mas talvez não seja o suficiente para melhorar a sua relação. O que eu vejo na clínica é que o mais importante não é descobrir a minha linguagem primária. O mais relevante é desenvolver duas coisas: a consciência de como você demonstra afeto e a curiosidade sobre como o outro recebe. Esses dois movimentos podem parecer simples, mas raramente eles acontecem de forma explícita na maioria das relações. A gente tende a amar o outro do jeito que a gente gostaria de ser amado, não do jeito que o outro se sente amado. E isso acaba sendo uma receita para o fracasso no relacionamento. Inclusive, falar sobre isso me lembra momentos da minha própria relação. Quando eu e a Flávia começamos a namorar e aquela fase de paixão passou, muitas vezes eu não me sentia muito visto por ela, porque eu falava umas 20, 30 vezes no dia "eu te amo", mas se eu não dissesse, isso quase nunca vinha de forma espontânea do lado dela. Ao mesmo tempo, ela também às vezes não se sentia tão amada por mim, porque apesar de eu falar tantas vezes que amava ela se sentia muito mais vista quando eu esperava ela para almoçar, por exemplo, ou comprava alguma coisa para ela. Só que eu vim de uma realidade em que isso não era natural. E ela também veio de um lugar onde expressar o amor com palavras, tantas vezes, não era tão comum. Hoje eu me esforço para deixar bilhetinhos pela casa para que ela encontre, porque para ela isso vale muito mais do que qualquer eu te amo que eu fale. E ela se esforça bastante para falar que me ama ao longo da semana. Mas para isso, eu garanto para vocês, foi necessário muita conversa. E aqui entra algo que o modelo do Chapman não resolve sozinho. Mesmo que você descubra como o outro prefere receber afeto,
Isso precisa ser comunicado. Casais que funcionam bem não são aqueles que adivinharam a linguagem do outro, são aqueles que criaram espaço para ter essa conversa de forma direta, sem drama e sem cobrança irreal. Então, tenta olhar para si mesmo e pensar em quais coisas o seu par faz que faz você se sentir visto, amada e fala para ele: olha, quando você faz X, eu me sinto amado, e quando falta Y, eu me sinto distante. Isso parece básico e até é, mas a maioria dos casais nunca teve essa conversa de verdade. E você, sabe como o seu parceiro prefere receber afeto ou está assumindo que já sabe? Pensa nisso e me conta ali nos comentários. Agora voltando lá para o começo, você já fez algo por amor e o outro não valorizou do jeito que você esperava? Provavelmente o problema não era a falta de amor. Talvez você expressou amor como você gostaria de receber, não como seu parceiro valorizava. E a solução não é necessariamente mudar quem você é ter curiosidade o suficiente para entender o outro e clareza o suficiente para se comunicar. Então, as linguagens do amor como conceito popular até têm utilidade. Elas ajudam a nomear algo que antes ficava meio vago. Mas o trabalho real, sendo bem sincero com você, vai além de fazer um teste ou descobrir tua linguagem. Passa por observar, perguntar, errar, ajustar, conversar de novo. Passa por dois adultos dispostos a falar sobre o que precisam sem achar que o outro deveria estar adivinhando. E se você ainda não teve essa conversa com seu par, talvez seja um bom momento de começar. Pega o gatilho desse vídeo e vai lá. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está dentro dessa situação. E se tiver alguma sugestão de ideia que gostaria de ver aqui no canal, me conta nos comentários e se inscreve para não perder os próximos vídeos.